fiel, como é que vocês estão? Finalmente apareci. Tá começando mais um vídeo aí pro nosso canal. Análise pós-jogo triste de Juventude 2 Corinthians 0. Começou o desespero do nosso Campeonato Brasileiro 2024. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? Deixa o like, compartilha bastante, tá bom? Sigam a gente na página do Instagram, sigam o Tu És Orgulho no Instagram, que tem muita coisa boa. Mas, bora pro vídeo. É isso aí, família. O Corinthians passou mais um jogo em branco, sem fazer gols. Juventude venceu o jogo por 2-0 lá no Alfredo Jaconi. O jogo acabou quase agora. E, gente, que partida horrível. Partida horrível. Mas antes de tudo, vamos passar a escalação, né? O time veio com algumas novidades. A princípio, algumas alterações aí comparado ao jogo do Atlético, né? Vou passar aqui pra vocês. O time vem com a base da defesa: Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranieri de volante, Coronado e Rodrigo Garro. Na frente, o Wesley Romero e Yuri Alberto, né? Bom, essa formação ela tem algumas variações táticas aí interessantes, né? Que o Antônio Oliveira preparou, né? A princípio, né? Os primeiros 9, 10 minutos ali o Corinthians colocou uma pequena pressão, tentou criar algumas oportunidades, mas era muito inoperante no ataque, né? Sem a bola o Corinthians transformava num 4-1-4-1, né? Fazendo uma linha ali com Romero, Coronado, Garro e Wesley, deixando só o Yuri Alberto na frente, né? Só o Ranieri de volante. E aí se você não espeta muito os dois laterais, né? Você não consegue espetar muito os dois laterais. Porém, o time volta a fazer essa saída de 3 com Félix Torres, que não tem uma boa saída de bola, Gustavo Henrique e Hugo. E aí você alarga o campo com o Wesley pela esquerda e o Fagner pela direita, né? E o Corinthians tentou algumas jogadas, principalmente ali pelo lado esquerdo, mas o Wesley hoje, assim, deprimente, né? Não passou não mostrou repertório, não tentou jogadas muito incisivas, demorava muito no raciocínio e isso dava tempo para os jogadores de Juventude recuperar a bola e sair jogando. O Coronado encostou ali, muito pelo lado esquerdo, tentou fazer algumas jogadas, tentou se aproximar também com o Garro, né? Os dois fechando um pouco ali para tentar articular o jogo. E o Romero pela direita, né? Mas o time foi inoperante no primeiro tempo, pouquíssimas chances. Juventude acabou chegando numa bola ou outra. O Nenê jogando muito ali nas costas Vamos falar do Wesley, né? Que voltou pouco para marcar. E nisso tinha um espaço no meio campo para o Nenê jogar, porque Coronado e Garro não marcam tanto. O Garro já corre mais um pouco, já ocupa mais espaço, mas o Coronado, primeiro jogo titular também, a gente consegue compreender. A gente viu diferença, né? Com os dois jogando junto, sabe que dá mais qualidade. Porém, quando a bola chegava ali na faixa próxima à área, morria, né? Porque os nossos atacantes estavam... caramba, difícil falar, né? Nossos atacantes hoje estavam tristes. Nossa senhora, tava difícil. E, bom, aí se encerra o primeiro tempo, sem muita coisa, né? Sem muitas chances criadas. Teve uma bola numa cobrança de escanteio do próprio Coronado. Teve um lance com o Romero de fora da área, né? A bola passou longe. Teve um lance do Fagner onde ele consegue achar muito bem o Yuri Alberto e ele chuta para fora, né? Pelo ângulo da câmera ele parecia que tinha feito o gol. Confesso que eu comemorei, né? E aí se encerra o primeiro tempo, o Corinthians com mais posse de bola, mas é aquela posse de bola inútil que não serve para muita coisa e o time não consegue produzir. Vem o segundo tempo, o fato do Antônio Oliveira ter sido expulso, né, contra o Atlético, o impediu de estar em campo hoje, e aí o Bruno Lazzaroni assumiu o comando técnico, né. E
nisso ele vem com uma ideia que eu tive, mas com um jogador diferente, que eu até comentei com o pessoal do Tais Orgulho, né? Eu teria tirado o Wesley e colocado o Paulinho, né? Pra dar um pouco mais de qualidade ali no meio campo, mais aproximação. Até fazer uma dupla ali com o Raniel e deixar o Coronado um pouco mais pra esquerda ali, né? E aí faria Romero e Yuri, né? E o Lazzaroni vem com uma ideia diferente, né? Onde ele coloca o Maicon no lugar do Wesley. E aí ele puxa o Coronado para a esquerda, né? E aí ele faz um meio campo ali com o Raniel e o próprio Maicon tendo mais liberdade para sair. E o Garro mais centralizado, né? Para poder articular o time. E aí o Corinthians vem melhor, o Corinthians consegue ter um pouco mais a bola, consegue ser um pouco mais incisivo, né? Vem uma chance do Yuri Alberto cara a cara com o goleiro, onde ele chuta em cima do goleiro. E aí vem o castigo, né? Quem não faz, toma. Acho que 2, 3 minutos depois, o Corinthians me toma um gol. Eita, nós, começou. Parte triste. Um chute do Zé Carlos ou Jean Carlos, não lembro o certo nome do jogador de Juventude, mas acho que é Jean Carlos. Bom jogador até. Tem algumas participações em gols pelo Juventude, tá, gente? Juventude. E aí, uma bola onde ninguém fechou o bate, onde ninguém se aproximou, onde ninguém apareceu pra simplesmente atrapalhar. O Jean Carlos bate essa bola cruzada e o Cássio cai um pouco atrasado, sim, né? Falha assim no gol e o Corinthians Juventude abre o placar 1-0 e assim, você vê no aspecto dos jogadores já a derrota, o fracasso, já você vê a galera muito abatida, né, por ter tomado o gol. E aí o torcedor corintiano pergunta, dá pra ficar pior? Claro que dá pra ficar pior, né, gente? Claro que dá pra ficar pior. Uma bola recuada pelo Gustavo Henrique, 5 minutos depois do primeiro gol. O Cássio vai sair jogando e passa a bola muito mal pro Félix Torres, que estava se posicionando. Então não teria... Quem veio o lance vai falar assim, pô, o Félix Torres poderia ter se antecipado ao passe. Era o risco dele fazer o pênalti. Ele não estava... Ele estava se posicionando, ele estava abrindo para receber. E aí o Cássio reclamou que o Gustavo Henrique demorou muito para tocar a bola, não sei o quê. Mas se ele demorou para tocar e você tá vendo que tá fechando a sua linha de passe, mano, chuta a bola pra frente, velho. Chuta a bola pra frente, pelo amor de Deus. E aí o Cássio inventa de tocar a bola pro Félix Torres e a bola sobe pro jogador de Juventude, que dá aquele passe e aquele famoso faz me abraça, né? Com isso, Juventude 2-0. E novamente você vê no aspecto dos jogadores a derrota, o fracasso. Já até me empolguei. A derrota, o fracasso. Você vê a galera tentando e não conseguindo executar nada. Depois disso, o time começou a ficar nervoso. O time começou a competir, mas competir de forma desesperada, sabe? E aí o Lazzaroni faz algumas mudanças. Aí ele tira o Yuri e tira... Ai, meu Deus do céu. Ele tira o Yuri, tira o Romero, aí ele põe o Pedro Raul e põe Gustavo Mosquito. Que foi inútil, que foi inoperante, que foi inútil e que foi inoperante. Não fez nada, nada vezes, nada. Eu entendo essa questão de lesão e tudo mais, que afeta o jogador. Lesão de joelho é tenebrosa. Você ter problemas no joelho é tenebroso. Mas assim, totalmente fora da rotação do jogo. Fraco, perdendo todas as divididas, apanhando. E sabe, teve uma bola já no final do jogo que... Só pra entender o contexto de eu estar incrédulo com o Mosquito. Ele recebe uma bola do Paulinho dentro da área, no pivô que o Paulinho fez. E aí ele domina a bola para levar pro fundo. O jogador do Juventude só toma a frente dele e ele cai. Tipo assim, gente, não dá. Não dá. E aí o nosso querido Lazzaroni começa a mexer no time. E aí ele tira o Maicon, que se machuca numa dividida. Tinha entrado. Se machuca, sai, provavelmente problema no joelho.
torcer para que não seja nada muito grave. E aí entra o Paulinho para dar uma dinâmica a mais ali no jogo. Ele tira o Ranieri e coloca o Fausto Vera, que não fez uma partida brilhante, porque também entrou numa bomba e também não comprometeu, né? Foi comum. E aí a configuração do time fica no meio campo, né? Com Fausto fazendo o primeiro, Paulinho saindo mais, para encostar um pouco mais ali no Garro, Coronado pela esquerda, o Mosquito, né, na direita, e o Pedro Raul centralizado. E aí o Corinthians virou um time, assim, patético, né? Fagner cruzava todas na área, o Garro pegava a bola na intermediária e queria ficar lançando também bola na área, não fazia uma tabela, não fazia uma aproximação. O Coronado era o único homem, eu ver, que estava tentando e estava apanhando muito, né? Poxa vida, não dá, gente, não dá. A gente viu algumas melhoras com o Antônio Oliveira, a gente viu um time que estava um pouco mais organizado, que trabalhava um pouco mais a bola, que conseguia fazer ditar um ritmo de jogo, e o que aconteceu hoje foi totalmente o contrário, sabe? E aí eu vi a mídia falar, né, os comentaristas falando que se o Antônio Oliveira não tivesse sido expulso, ele estaria no jogo, e aí seria uma coisa totalmente diferente, não sei o quê. Eu quero ver cada um desses que falou do Antônio Oliveira ter o sangue de barata a ponto de não falar nada pro árbitro no final do jogo, tá? Após você ter um jogador seu sangrando após uma cotovelada e ele nem ter ido pro VAR, tá? Tem o lance do Fagner também, que ele merecia ser expulso, mas teve o lance também lá do Mateuzinho, tá? Então eu quero ver vocês, comentaristas, que falam aí, nossa, mas o português, que ele é recordista de cartão, de expulsão e não sei o que ele é estourado, tal. Passa lá 90 minutos lá com o árbitro prejudicando seu time de alguma forma. Aí eu quero ver o que vocês vão falar. Mas enfim, voltando ao jogo, Juventude controlou o jogo, deixou o Corinthians com a bola para ver o que o Corinthians ia fazer e tentava espetar os contra-ataques, mas aí já tinha alterado o time completamente, o time já estava também inoperante, então foi um jogo tecnicamente horrível, né? Onde o Corinthians tinha a bola e não sabia o que fazer, e o Juventude tentava se lançar nos contra-ataques e também não sabia o que fazer. E assim, gente, não dá mais pra ficar passando pano pra jogador, tá? Hoje o Ranieri fez uma péssima partida, eu não sei se também foi por causa da formação que prejudicou pelos 2 meses não marcarem. O Garro tá muito longe do gol e ele tem que jogar próximo do gol. Não dá pra ele ficar só pegando bola da intermediária e ficar lançando o Wesley, ficar lançando o Romero, ficar lançando o Yuri Alberto. Ele tem que ter alguém pra aproximar, pra jogar e, sabe, tentar as jogadas. O Hugo hoje foi um jogador comum, então, levando em consideração as atuações dele, já é uma evolução, já tem algo bom. Fagner mais uma vez péssimo, tá? Poderia ter fechado ali o Batman, tem um jogador que tá fazendo corredor ali, mas mesmo assim poderia ter tentado ir ali para atrapalhar, arriscar, fazer uma escolha, né? Ir em cima de quem tá com a bola, matar uma jogada, fazer uma falta. Não fez. Vamos ver quem mais aqui que a gente precisa falar. Gente, não vou falar do Mosquito não, pelo amor de Deus. Yuri Alberto perdeu o gol, né? Vem numa fase boa, né? 9 gols em 7 jogos, nos últimos 7, né? Não, minto. 7 gols em 9 jogos. Não tô lembrando agora, gente. Deu um branco. Mas não podia perder o gol que perdeu. E aí gerou 5 minutos depois o gol do Juventude. E aí, assim, bagunçou o psicológico do Corinthians, que tá desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho. Tá complicado. Pedro Raul a gente não pode falar muita coisa, que ele tentou, ele brigou, mas assim, só bola espirrada, só bola lançada na área. E beleza, o cara tem estatura e tal, mas não dá, né, gente? Ai, meu Deus do céu, esse time vai dar muito trabalho no começo desse ano. Ou melhor, no começo desse campeonato. Nossa senhora, vai ser uma tristeza. Mas vamos torcer para que o time consiga mostrar evoluções. A gente já tem uma sequência aí, né,
extremamente complicado. A gente tem o Bragantino lá em Bragança, depois a gente já tem Sul-Americana com a Argentinos Júniors. E antes de qualquer coisa, eu vou falar uma coisa aqui que é... Ai, gente, é até foda falar, né? Mas a gente tem que falar. Cássio, obrigado por tudo, assim, pô, muito ídolo máximo, assim, pô, da torcida, esses anos todos aí, pô, fez uma baita defesaça no domingo, mas assim, com os pés é horrendo, gente, com os pés é horrendo, não dá pra ficar passando pano, ai, que o Cássio tem crédito, que o Cássio tem isso, que o Cássio tem aquilo. Teve um lance, inclusive, onde já tava 2-0, o jogo já tava definido e tudo mais, o Gustavo Henrique pega a bola e ele demora para fazer a escolha, porque ele não confia em tocar a bola pro Cássio de novo. E o Cássio reclama com ele. Mas, gente, pensa comigo, pensa comigo. Você toca a bola no goleiro, que sempre teve dificuldade de sair com os pés. Isso é, tipo assim, de anos, tá? É uma deficiência de anos e, assim, hoje em dia já é muito tarde para corrigir. E você vê esse cara falhando e gerando um gol adversário. Qual que é a confiança que você vai ter de você tocar a bola nele de novo? Eu sei que a gente precisa confiar, porque o jogo é muito dinâmico, então você consegue, né, consagrar ali, você consegue dar a volta por cima. Mas, gente, é complicado, é complicado. Mas, bom, como um bom corintiano, né, e um verdadeiro corintiano faz, vamos levantar a cabeça, vamos tentar pensar positivo para que venha coisas boas aí no próximo jogo, que é contra o Bragantino. É um jogo difícil, é outro jogo fora de casa. O Corinthians tem uma sequência complicada fora de casa, mas torcer para que a gente consiga fazer bons jogos, a gente fazer ali uma análise no elenco para ver quem tá bem e a gente possa colocar no jogo. E a gente tem que entender que, assim, jogos fora de casa, onde você não propõe o jogo, você não pode deixar o time muito exposto, tá? A gente entrou com um volante só e isso acabou sendo um pouco prejudicial ali também, tá? O time não tinha... O time tinha a bola, mas mesmo assim foi inoperante. Então não adianta você ter 2 meias ali, o ataque, e o time não funcionar, gente. Então, buscar outras alternativas, buscar outras soluções para que a gente consiga fazer um campeonato digno, decente, para que a gente não brigue por rebaixamento, tá? Porque jogando esse futebol medíocre que a gente jogou hoje, jogando esse futebol medíocre que a gente jogou no domingo com um a mais, basicamente aí vai 80 minutos, a gente briga para não cair mais uma vez, gente. E aí lá sei lá, na 25ª rodada, que eu vier fazer um outro pós-jogo, eu vou falar pra vocês que eu avisei. Mas é isso, fiel. Se inscrevam no canal, tá? Ativem as notificações, deixem um like que é muito importante pra gente, tá? Pro YouTube entender que esse vídeo, ele pode ser recomendado para as outras pessoas, tá bom? Sigam a página do Tu És Orgulho no Instagram, eu vou deixar lá na descrição, tá? Vou deixar também o Instagram dos nossos integrantes. E esse final de semana tem Bragantino fora de casa, né? Torcer para que seja um bom jogo. Fiel, tamo junto e é nóis.